Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Boa noite a todos. Eu sou a Luciana Modernel e depois dessa prece de abertura, acho que eu até pedi ir embora, né? Porque foi tão tocante. Mas eu tenho a alegria de estar aqui hoje com vocês para falar sobre desapego. Vamos falar um pouquinho sobre isso e tentar entender isso um pouquinho melhor, para ver se a gente consegue um pouquinho mais de alegria para viver. Eu acredito que todos nós, eu e vocês, já tivemos perdas na vida. Já passamos por alguma mudança em nossa vida. Já transformamos alguma coisa em nosso dia a dia, em nossa vida. E nessas perdas, nessas mudanças, nessas transformações que acontecem, geralmente é necessário a nós nos desapegar de alguma coisa. Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai perceber que a gente se desapega quando acontecem essas coisas em nossas vidas. Então, quem de vocês já teve alguma perda na vida? Quem de vocês já teve alguma perda amorosa na vida? Sério? Vocês têm umas carinhas tão felizes? Já passaram por isso, né? Quem de vocês teve alguma perda financeira? Tem gente que fez assim, né? Alguns de nós tivemos mudanças, né? Saímos de um lugar, fomos morar em outro lugar. Às vezes, por causa disso, perdemos amigos, mudamos de situações, de comportamento. Muitos de nós perdemos também, tivemos perdas muito dolorosas de pessoas muito queridas e amadas por nós, que, digamos, num processo natural de se tratando de vida, nos deixaram desse plano físico pela morte. Então todos nós, eu e vocês, alguma coisa dessas a gente já teve. Algumas coisas talvez já tivemos. Ou tivemos todas elas. Isso significa que às vezes a vida dá uma sacudida na gente, para que essas perdas, essas transformações, essas mudanças que acontecem em nossa vida, nos ajudem a construir o que na verdade a gente é. E ai de nós, em todo esse processo, se a gente não souber se desapegar. Ai de nós. Então, o desapego que eu trago aqui hoje para vocês não é um desapego da vida. Não, não é. Me desapegar da vida. Não. Talvez, a princípio, possa ser um desapego das coisas que são transitórias.
Mas depois, no caminhar da fala, vocês vão ver que vai um pouquinho além disso. Por quê? Porque a gente pode se apegar. Pode sim. Nós devemos nos apegar, mas às coisas espirituais. Já ouviram alguma coisa dizendo assim? Buscai e acumular tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, onde a traça não rói, a ferrugem não ataca, e tudo mais vos será acrescentado. Então nós podemos nos apegar às coisas espirituais. Como dizem os nossos irmãos orientais, os budistas, eles defendem que um dos maiores motivos de sofrimento do ser humano é a ignorância às leis que regem o universo e o apego às coisas transitórias. Então nós devemos nos apegar às coisas espirituais e não essas coisas ilusórias, passageiras, transitórias. Porque, como já nos diz e ensina Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, os bens da terra, missionários, os bens da terra são como a água salgada do mar. Quanto mais nós tomamos desta água, mais sede nós temos. E isso está comprovado para nós, porque a gente sabe. Os bens da terra. Nós estamos cansados de saber, e sabemos, que os bens podem nos trazer algum conforto, mas não necessariamente felicidade. Não necessariamente felicidade. Porque ter bens, ter riqueza, é algo muito perigoso. É ruim, Luciana? Não, não é ruim. Não é. O Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim, que a riqueza, ela é fruto do trabalho. O trabalho é uma lei de Deus. Se é um trabalho honesto, a riqueza é uma bênção. Porque através dela nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Está lá no item, no capítulo, não se pode servir a Deus e a mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, porque você agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. Então, nós podemos ter bens materiais. É perigoso? É. E, além de perigoso, é uma prova muito difícil. Isso nos explica os espíritos. Por quê? Porque ter bens materiais, ter riqueza, exacerba, aumenta o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que são os dois maiores males da humanidade hoje. Então nós podemos ter bens, podemos ter riqueza, mas temos que cuidar e não ficar presos à matéria. Eu posso usar os meus bens para o progresso, para ajudar o meu próximo, para ajudar meus irmãos. Se eu puder dar mais salário em vez de esmola, auxiliar, aí não há nenhum problema com a riqueza. É só esse cuidado
que eu tenho que ter quando eu possuo bens e quando eu tenho uma posição financeira um pouco mais avantajada. De não ficar tão preso e apegado à matéria. Na Bíblia existe uma passagem assim, onde Jesus Cristo foi questionado por um mancebo rico, como diz lá. Um jovem de muitas posses. E esse jovem chega para o mestre e diz: Mestre, o que preciso eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe diz: observai os mandamentos. E o jovem disse: mas eu os tenho observado desde a minha mocidade. Então, o que me falta? E Jesus diz: se queres ser perfeito, vá, vende tudo o que tens, distribui aos pobres, renuncia-te a ti mesmo, vem e segue-me. E o jovem, por apego aos seus bens, preferiu não seguir o mestre. Então vejam vocês, que para a gente ser perfeito, perfeito como foi Francisco de Assis, como Chico Xavier, que devotou toda a sua vida, todo o seu trabalho em prol do seu semelhante, isso ainda é muito difícil para nós. Será que a gente dá conta disso? De fazer isso? E assim, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, tantos homens e mulheres maravilhosos, dignos de admiração. Será que a gente hoje, nós aqui, eu e vocês, damos conta de ser iguais? De fazer da mesma forma que eles? Ou somos todos nós ainda muito orgulhosos para isso? Pense. É para refletir. Para refletir. Então cuide. A gente pode ter bens. Pode. Mas não podemos exagerar no nosso apego a essas coisas materiais, que são transitórias. Porque os Espíritos nos dizem que nós ainda, além de tudo isso, a gente inventa necessidades, prioridades nas nossas vidas que, na verdade, são supérfluos. E pior, além de inventar isso, a gente ainda sofre quando não tem essas coisas. É o materialismo, como se diz, materialismo. Porque a mídia nos coloca isso todos os dias. Que eu tenho que comprar isso, aquilo. É um celular, é um sapato, é uma bolsa, é uma roupa, é um tênis. E eu sofro se eu não consigo ter aquilo. Será que é necessidade nossa? Ou será que é uma carência nossa? Um desejo tão grande que nós temos de reconhecimento pelos outros, que a gente coloca no nosso sapato, na nossa roupa, na nossa bolsa, nos nossos bens. Será? Mas vocês sabem tão bem quanto eu que a gente também se apega muito às pessoas. Não é verdade? Não é só aos bens.
A gente se apega muito às pessoas. Por quê? Para quê? São apenas companheiros de jornada que nós trouxemos para nos acompanhar na nossa caminhada e ajudar-nos a nos aperfeiçoar, a nossa evolução. Nós sabemos que muitas vezes, e na maioria das vezes, a nossa verdadeira família nem está aqui. Ela está lá no mundo espiritual. Mas há, claro, aqui entre nós, pessoas muito amadas e especiais para nós, que até já tivemos um passado reencarnatório em comum. E nós temos uma consideração de Jesus que nos fala: deixai aos mortos o cuidado de cuidarem de seus mortos. Significando que todo mundo espiritual vai cuidar dos nossos entes queridos quando eles desencarnarem. Não somos nós aqui. É o mundo espiritual. Jesus já nos ensinou. É a libertação da prisão, gente. A Terra é uma escola, ela é um lar para nós, mas ela também é um presídio. Os Espíritos explicam muito bem isso para nós e nos dizem até assim, que na morte prematura dos nossos entes queridos, nós deveríamos nos sentir felizes, porque eles não vão mais precisar estar na prisão. O livro Céu e Inferno nos ensina muito bem que quando o espírito morre, ele se liberta do cativeiro. E quando ele nasce, ele entra na prisão. Olha só! E a gente achando que o ruim é a morte. Quando na verdade a morte é a passagem para a vida plena. A vida plena que Jesus mencionou para nós. E nós temos uma consideração que nos diz assim: quem não me amar mais que a seu pai, que a sua mãe, que a sua filha, que a seu filho, que a seu irmão, que a sua irmã, não será digno de mim. Olha, Jesus já nos ensinando também que nós devemos amar mais a Deus, nosso Pai, e a Jesus, que é nosso mestre e nosso guia. E nós nos apegamos tanto, a gente se apega tanto aos nossos entes queridos, nos apegamos tanto aos nossos entes queridos, que muitos que desencarnam continuam aqui. Nazareno Feitosa diz numa palestra dele um dado muito interessante de Emmanuel, que dispensa comentários, que de cada 4 espíritos que desencarnam no nosso planeta, de cada 4 espíritos que desencarnam aqui, 3 permanecem por um tempo aqui. 3 em cada 4 ficam aqui, não vão de imediato para as colônias espirituais, tanto faz, superiores ou inferiores. Ficam presos aqui. Alguns presos, a sua viúva, fica atormentando a viúva. Já está tão difícil casar, né? Achar um bom marido. Imaginem só com um espírito atormentando. Outros ficam presos da
sua empresa, a seus filhos, a seus bens, a seu carro, a seu corpo físico. Vejam só como nós ainda ficamos apegados às coisas transitórias, enquanto a gente deveria estar se desapegando. Então, em cada 4, 3 ficam por um tempo aqui. 3. E eles falam conosco, a gente não entende. E o espírito não entende o que está acontecendo. Ele se vê fora do corpo, mas com a mesma aparência, porque o perispírito geralmente tem essa regra. Ele mantém a mesma aparência do corpo físico. E o espírito fala, a gente não atende. Eles acham que estão sonhando, que estão enlouquecendo, que estão ficando maluquinhos. Então vejam só, missionários, a partir de agora, quando vocês falarem com alguém e alguém não responder para vocês, atenção, hein? Vocês podem estar desencarnados. É brincadeira, tá? Só vocês desapegar dessa seriedade que vocês estão aí, tá? Gente, a gente se apega muito. Muito. É a coisas, é a pessoas. Quantas vezes estamos presos a pessoas por apego excessivo, ciúme, doentio? E por quê? São companheiros nossos de caminhada, de jornada. Vocês acham que lá no mundo espiritual a gente se casa? Ou lá no mundo espiritual ninguém se dá em casamento e lá somos todos como anjos do Senhor? Quando a gente passar a ser espíritos puros, mais elevados, a gente não vai ter mais essas carências que a gente ainda tem, de se apegar tanto ao outro. Quantas vezes nessa encarnação e em outras nossas, a gente magoou pessoas, a gente usou pessoas, muitas vezes para provar coisas para os outros e muitas outras vezes para provar coisas para nós mesmos. Tantas vezes utilizamos as pessoas, nem amamos, gente. Muitas vezes nem amamos. Beijamos por beijar, abraçamos por abraçar, e como diz o jovem hoje, transamos por transar. Nós utilizamos o nosso próximo em nosso próprio benefício. São isso as lesões afetivas que se chamam, e que o Espírito Emmanuel fala muito bem sobre isso num livro chamado Vida e Sexo, por Chico Xavier. Quantas tragédias somos nós os culpados? Quantos corações dilacerados por nossa causa, por a questão do apego excessivo aos nossos entes queridos. Então, quando a gente vem aqui com a proposta, e a Danúbia deve ter feito uma propagandinha lá, desapegar para não sofrer, todo mundo com certeza pensou que eu ia chegar aqui e dizer, gente,
Vamos desapegar do material, desapegar de tudo que é material. Senhoras, mocinhas, vamos deixar bolsas, sapatos de lado. Homens, nem pensar mais em carro, futebol, jogos. Vamos ser todos simples e humildes. Se fosse só isso, seria muito fácil. Porém, nos milhões, bilhões de anos que o nosso espírito caminha, faz uma jornada no instinto até ele chegar à razão, nós instintivamente nessa caminhada vamos nos apegando a situações que também nos fazem sofrer. Então, quando eu quero trazer aqui para vocês hoje, desapegar para não sofrer, eu sei, todo mundo já pensou. A quinta-feira vai fazer um preparo para a nossa morte. Ela vai dizer que nós podemos usufruir dos nossos bens, do nosso lado financeiro, do nosso lado econômico, mas de uma maneira comedida. Ela provavelmente vai dizer, pensaram os espíritas, que eu preciso aos pouquinhos ir me desapegando disso tudo. Olha, e eu vou perguntar para vocês, eu preciso fazer isso aqui com vocês? Porque todos nós sabemos que na hora da nossa partida, na hora que eu partir daqui e vocês também, eu e nem vocês não vamos conseguir levar nada desses bens junto com a gente? Eu preciso vir lá de Pouso Redondo para falar isso para vocês? Não, isso é fato. E se eu não estiver convencida disso, e algum de vocês também não vai adiantar. Porque vai chegar na hora da partida e definitivamente não vamos levar nada disso junto conosco e ponto final. É fato. Agora, há algo mais grave do que isso. Há algo mais importante do que isso. Há um problema sério no que eu e vocês vamos levar. Isso tudo que eu falei até agora, nós não vamos levar. Não vamos e ponto final. Agora, há uma outra gama de coisas que nós vamos levar. E que talvez nas nossas vidas nós tenhamos já muitas oportunidades de nos desprender, desapegar dessas coisas e até agora não fizemos. Mágoas, eu preciso levar. Ódio, eu preciso levar. Raiva, eu preciso levar. Ressentimentos, eu preciso levar. Uma lista imensa de sentimentos ruins, eu preciso levar. Isso tudo que eu falei, e mais vários itens que eu sei que vocês em memória ficaram aí pensando e aumentando essa lista. Isso tudo me faz bem? Não me responderam, mas eu tenho certeza que mentalmente disseram, não me faz bem. Então, por que eu, Luciana Rodernel,
E talvez alguns ou muitos de vocês, ou todos ou nenhum, não sei, insiste em cultivar essas coisas dentro da gente para levar na hora da partida. Enquanto que a vida nos oferece inúmeras oportunidades de a gente fazer e agir diferente nesse sentido. E dali a gente faz assim: meu Deus, fulano me magoou. E como não bastasse essa dor, Beltrano também me magoou. E ainda se não bastasse essas dores, o Cicrano também me magoou. E isso tudo vai para dentro do meu mundo íntimo. E ali faz morada. Mágoa, gente, não é o que foi dito para nós ou o que foi feito para nós. Mágoa é como eu recebi aquilo que o meu próximo mandou para mim. Como que eu recebo isso? Por que Deus não se magoa, gente? Por que Jesus não se magoa? Por que os espíritos de uma envergadura maior, mais elevada, não se magoam? Será mesmo que eu e vocês temos que guardar essas coisas dentro de nós para depois a gente levar na nossa bagagem para o mundo espiritual? Será mesmo que temos? Porque às vezes, olhem bem, porque às vezes aquela pessoa que te fez e que te disse aquilo nem teve a intenção de te magoar. Não teve. A atitude dela foi para ela uma atitude normal. No entendimento dela, o que ela fez foi normal. Da mesma forma que eu e vocês muitas vezes falamos e fazemos coisas para os outros que a gente também acha normal. Que é normal para nós, mas para o outro, às vezes também é interpretado de uma maneira que fere. Será que isso nunca aconteceu comigo e nunca aconteceu com nenhum de vocês? Será que não? Então, para vocês verem que a questão do desapego, ela é muito maior do que para esse plano aqui, onde a gente está. Ela vale para aqui, para nós, mas ela também vai ter que existir lá, dependendo do que eu levar na minha bagagem. Ela serve para aqui e para lá. Quantas vezes vocês acham que a gente já reencarnou? Não quero que citem números. Penso eu, toda a minha ignorância, que não dá para calcular. A gente não tem o número exato disso. Quantas vezes eu, Luciana Rodermel, já reencarnei e quantas vezes cada um de vocês já reencarnou? Não dá para a gente saber ao certo. A gente pode chutar um número. Eu acho que eu reencarnei tantas vezes. Então vamos fazer um exercício agora. Para vocês se desapegar um pouco de mim, fechem os olhos. Todos vocês. Fechem os olhinhos. Olhem para dentro de você. Aí dentro de você, quantas mágoas existe aí dentro guardadinho? Aquelas mágoas que te marcaram profundamente, que doem na alma, que aconteça o que acontecer, elas sempre vão continuar sendo mágoas.
Quantas mágoas temos dentro de nós? Agora façam o seguinte, não abram os olhos ainda. Chegaram a um número de mágoas. Cada um de vocês mentalmente. Pega esse número de mágoas e multiplica pelo tanto de vezes que você acha que você já reencarnou. Olhem aqui para mim. Eu não vou pedir o resultado da conta para ninguém, porque às vezes alguns não têm, outros têm 1, 2, 3, mas eu vou dizer assim, ó, se eu disse mentalmente, eu tenho uma mágoa profunda, eu acho que eu reencarnei 1 milhão de vezes. Então, se em cada reencarnação que eu tive uma mágoa, eu devo ter 1 milhão de mágoas. Isso é só para a gente ter uma noção do tamanho desse desapego que a gente tem que ter. Do tamanho e da gravidade desse trabalho que a gente tem que ir fazendo reencarnação após reencarnação. Porque se não fosse assim, missionários, Jesus não nos teria dito, não perdoe só 7, mas 70 vezes 7 vezes. Ou 7 vezes 70 vezes. Ou para um bom entendedor, perdoe tantas vezes quantas forem necessárias. Porque se fosse só desapegar da matéria, seria muito fácil. Muito fácil. Bastava a gente desencarnar. Bastava a gente morrer. Desculpa. Eu desencarno, já não tenho mais o meu corpo físico, não tenho mais bens, não tenho mais nada, pronto, estava tudo resolvido. Mas não é só isso. O desapego é tamanho para nós aqui ou para nós lá. E nós temos que parar com uma mania que nós temos de ter que responder as coisas e as pessoas tudo na hora. Eu tenho que responder na hora. Eu tenho que devolver isso na hora, porque eu não levo desaforo para casa. Isso só existe na nossa cabeça. Nós temos que parar de competir. Mesmo porque o mundo de regeneração está aí. E nós espíritas estamos esperando isso, né? Aqui também? Em todo lugar. Os espíritas estão esperando com ansiedade esse mundo de regeneração. E daí tem gente que me diz assim, Lu, eu não aguento mais ver espírita falando em regeneração e essa coisa não chega nunca? Isso não vem? Aí para isso eu gosto de dizer assim, e já começou aí dentro? Dentro aonde? Aí, dentro de você. Não. Então, meu amigo, o mundo de regeneração não vai chegar para ti. Regeneração não vai chegar para quem não tiver começado no seu mundo interior. Porque no mundo de regeneração não existe competição, como a gente está acostumado aqui. No mundo de regeneração não vai existir metas como nós conhecemos, de que a minha meta tem que ser melhor do que a sua, de que o meu tênis tem que ser de uma marca melhor do que o teu, o meu celular tem que ser mais
avançado do que o seu. A minha palestra tem que ser melhor do que a sua. Isso não vai existir no mundo de regeneração. Então nós temos que parar de competir e entender que não tem ninguém competindo aqui conosco. E o tempo vai, o amigo vai e a vida vai. E nós continuamos a sofrer e temos que reaprender. E para reaprender, temos que repetir de ano. E repetir de ano significa voltar para cá. Para aprender a lição que nós não aprendemos. Para aprender um pouco mais. Porque na maioria das vezes em nossas vidas, nós não estamos abertos ao aprendizado. A gente muitas vezes escolhe o lado mais sofrido. Porque nós somos orgulhosos. Somos muito orgulhosos. Ah, desculpe, agora não se diz mais orgulho, né? Agora a gente fala brio, né? Eu, Luciana Rodermel, tenho um brio. Que brio o quê? Eu tenho orgulho. E nós temos que aos pouquinhos ir trabalhando em nossa mente e saber que nós temos uma caminhada longa de aprendizado ainda. Nós já fizemos uma trajetória de aprendizado bem longa, ainda temos um aprendizado muito longo pela frente e nós precisamos investir muito mais em nós espíritos. E missionários, nós também temos que entender de uma vez por todas que nós somos individualidades maravilhosas. Individualidades maravilhosas. Olhem para o colega de lado, de trás, da frente. Olhem, dá uma olhadinha aí. Olharam? Existe aqui dentro dessa sala alguma cópia de algum de vocês? Uma cópia só? Capaz? Não há, não pode valer mãe e filho, hein? Quer dizer que é cópia, não vale. Capaz! Nós somos individualidades. Nós somos criaturas de Deus. Somos criados por Deus. Vejam que magnífico! Nem aqui nessa sala, nem no mundo, nem nesse multiverso existe uma cópia de Luciana Rodermel. Nem da Danúbia. E assim por diante. Pensem só. Onde é que está a nossa essência? Vocês acham que Deus cria algo mal? Cria? O que nós temos dentro de nós? Onde é que está aquela luz com a qual nós fomos criados por Deus? E que muitas vezes a gente apaga ela pelo nosso orgulho, pela nossa ignorância. Não essa ignorância pejorativa que a gente conhece. Não, uma ignorância de não saber que a gente realmente teve uma caminhada de aprendizado. E que a gente ainda vai ter uma caminhada de aprendizado para frente. E uma ignorância completa em não saber que Deus, na sua força maior, na sua energia esplêndida, Ele criou cada um de nós e disse: vai, descobre-te, descobre as tuas potencialidades.
Olha, existe um artista escultor chamado Michelangelo, talvez alguém até já tenha conhecido e ouvido falar, pelo menos. Quando ele terminou uma das suas obras mais magníficas, porque todas são dele, mas enfim, a mais singela, a mais maravilhosa no meu ponto de vista, que se chama La Pietà, onde Maria está sentada com Jesus morto aos braços. La Pietà. E as pessoas perguntaram assim: Michelangelo, como é que você consegue criar uma coisa tão maravilhosa? Como é que você pode ser tão perfeito, principalmente nos detalhes da tua escultura? E ele disse: eu não crio nada. Como não cria? Não, eu não crio. Eu só liberto o que está escondido na pedra. A obra já está ali. E Deus faz isso. Vai, descobre-te, descobre as tuas potencialidades. Tira a obra da pedra. Nós não precisamos criar nada, gente, nada. Deus já criou. O que nós precisamos fazer é esculpir. E para esculpir, nós precisamos nos desapegar dessas camadas mais grossas que nós temos, para deixar que o anjo que está dentro de nós venha para fora e brilhe como La Pietà de Michelangelo. Nós temos que entender de uma vez por todas que desapego é autoconhecimento. É eu saber que aqui dentro de mim e que dentro de cada um de vocês existe uma fonte inesgotável do amor de Deus. E que eu tenho que saber me banhar na fonte desse amor divino e parar de sofrer. E deixar muitas vezes de escolher os caminhos mais sofridos para a gente percorrer. Vamos fazer um presente concreto para que brote um futuro melhor para nós. Vamos, gente! Não importa onde você esteja, onde eu esteja. Não importa que às vezes a gente fica batendo cabeça o dia todo em nossas vidas, perguntando e se questionando: para que vim? O que vim fazer aqui? Qual é a minha missão? O que sou? Não interessa. Não importa se às vezes em nossas vidas nós vivemos momentos difíceis, momentos sofridos. Não importa se às vezes em nossas vidas, em determinados momentos, a gente fecha o olho e tudo escurece. Não vamos nós, criaturas de Deus, criados por Deus, procurar uma luz fora de nós. Nós somos a própria luz. Ela está dentro de nós. Porque nós somos uma fonte fecunda do amor de Deus. E Deus não cria nada mal. Não preciso continuar a frase, né? Se Deus não cria nada mal, onde é que nós colocamos esse amor em nós? Essa luz com a qual fomos criados. Pensem bem sobre o desapego.
do material, dos entes queridos e de toda aquela gama de sentimentos que estamos guardando aqui dentro. Quando eu desencarnar, boa parte vai ficar, mas muito, e o que estiver aqui dentro e o que estiver dentro de cada um de vocês, seja o que for, na quantidade que for, se vocês não se desapegarem enquanto é tempo, isso vai na bagagem de todos nós. Então, fiquem em paz. Comecem aos poucos pensar nisso, tentar tirar isso para que a nossa mala seja mais leve e mais tranquila. E que para que essa luta do meu desapego fique mais aqui, nesse plano, para que eu não precise lutar tanto lá no outro mundo espiritual também, em desapegar de tanta coisa que a gente deixa enraigado no nosso ser e no nosso espírito. Fiquem em paz, continuem se desapegando sempre, tentem para serem felizes. Certo? Combinado? Muito obrigada pela atenção. Desculpem alguma coisa, alguma falha, como o Sr. Danton falou no início, a gente é todo falho, então não levem meus erros e minhas falhas em consideração. Cada um na sua consciência leve a mensagem que acha que é para si e trabalhe nela, porque não adianta vir aqui, escutar, achar bonito e quando sair pela porta, não praticar, não fazer nada. Então, tentem. Eu vou tentar também. Certo, missionários? Boa noite, um abraço a todos e muito obrigada. Tá? Muito obrigada.